Olá pessoal, mais um Neuro Sem Neura, hoje sobre esclerose múltipla. Que doença é essa? Para falar sobre ela, não podia ser outra pessoa, que é a doutora Yara Fragoso, que tem uma grande experiência, uma grande vivência. É uma das pessoas que mais publica também nesta área. E é uma satisfação recebê-la porque, de novo, eu estou aqui, nossa, fazendo quebrando vários sonhos aqui que eu tinha de convidar os meus ídolos durante a residência, durante a minha graduação, que são pessoas que eu admirava, que admiro desde a época de estudante. Nos congressos, são aulas muito concorridas, e a dela é uma dessas aulas, tá? E a Yara, ela tem, eu estava revisando agora, gente, ela tem 172 artigos publicados sobre o PubMed, que é aquela plataforma oficial das pessoas que publicam. Ela já está entrando aqui. E... Oi, Yara! E aí, tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo Consegui ótimo! entrar, consegui entrar. Pois é, para quem não sabe, a professora Yara entrou no Instagram ontem, né? Certo? Certo ou errado? Por sua causa, por sua causa. Olha Por só que causa de todo legal. esse pessoal aí. Não, vai lá, vai lá. Então, Legal, legal. Pô, Yara, explica para as pessoas um pouquinho. Eu já estava te dizendo que tu sempre foi uma professora que era, né, sempre competida nas aulas, tinha filas para ver tuas aulas nos congressos, 172 artigos publicados, mas explica mais um pouquinho quem é Yara Fragoso. bom, primeiro que assim, também não era aquela fila toda. Ah, Mas obrigada, Pedro, obrigada. Não, Yara Fragoso é assim, indissociável, sabe? Quem eu sou como pessoa é quem eu sou como profissional. Eu não consigo falar a partir desse momento, eu só atendo e a partir daqui é só minha família. Não, é tudo junto, perfeito. tá? Essencialmente, eu sou mãe de três moças maravilhosas. Agora, no comecinho do ano, você é avó de mais uma menina. E junto com essa minha família, né, meu marido que sempre me apoiou muito nisso tudo, eu tenho essa vida profissional que eu dedico especificamente no momento para atender as dores de cabeça e a esclerose múltipla. Foram duas especialidades assim dentro da neurologia que me fascinaram. Na dor de cabeça, primeiro porque eu tinha uma enxaqueca terrível e tal, então eu gostei muito, acabei estudando bastante o tema. Até hoje eu estudo, eu publico o assunto e eu gosto de atender paciente com dor de cabeça. E, por outro lado, a esclerose múltipla, porque quando eu me formei em 1981, não havia qualquer tratamento, os ambulatórios eram de pacientes jovens, que iam tendo perdas neurológicas, de movimentos, de sensibilidade, coordenação, visão, aquilo tudo acumulando numa pessoa de 30 e poucos anos, e o que você tinha para fazer era conversar com ela, não tinha remédio. Então, é tão bom ter acompanhado desde 1981 isso tudo, porque hoje nós estamos vivendo outra realidade, meus pacientes no ambulatório, eles estão estudando, trabalhando, tendo filhos, sabe? É uma alegria muito grande a Virou gente ver que de uma doença crônica como hipertensão, como diabetes, né? Exato, exatamente. Você tinha zero tratamentos e hoje em dia você tem 14 tratamentos. Legal. Então, é uma doença que você controla, que o paciente, obviamente, vai ter que fazer a parte dele, porque o remédio não vai fazer tudo, né? Nem de longe ele vai fazer tudo. Não tem remédio ideal, assim, esse aqui cura, não tem, mas as coisas são adaptadas a cada situação, né? E, além disso, eu também me envolvo bastante com os pacientes, né? Quem está aqui hoje, que é meu paciente, sabe, eu quero saber do filho, como é que foi a Isso viagem dele, aí. eu quero saber, sabe, se a sogra ficou melhor da Covid que ela teve, e assim vai. Mas isso eu acho que é porque é indissociável. Muito paciente Claro. fala, nossa, ela tem três filhas e mais esse 300, né? Fala, pois é mais ou menos assim que funciona. Esse é um dos motivos pelos quais eu te admiro tanto, é saber conciliar essa vida acadêmica de pesquisadora e de médica, médica, com M maiúsculo, né? Que, enfim, que se conecta com o paciente. E é muito legal, e por isso tu está aqui, eu vou te dizer, um dos motivos que tu está aqui é esse, essa tua maneira de comunicar. Pois como tu explicaria, com palavras simples para as pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas de diversos backgrounds, o que é esclerose múltipla? É como eu explico para um paciente assim que acaba de receber o diagnóstico. Aconteceu semana passada com um rapaz jovem
que durante anos ficou rodando alguns médicos por aí, não tinha o diagnóstico. Quando chega para mim, ele já vem com dificuldade para andar, alterações de sensibilidade, ele não sabe que doença ele tem, não sabe como é que vai ser o futuro dele. Ele me traz uma ressonância do cérebro com lesões. Que lesões são essas? Então, o que eu expliquei para ele é o que eu vou te falar. Tá. A esclerose múltipla é uma doença em que você faz anticorpo contra você mesmo. Mas assim, como assim? Eu peguei uma gripe, eu peguei uma bactéria, eu peguei uma virose, uma citomegalovírus, ninguém sabe quando foi que aconteceu isso. Mas em algum momento da minha vida, eu entrei em contato com essa coisa agressiva para mim, um corpo estranho, uma bactéria, e eu fiz anticorpo contra ela. Beleza, todo mundo faz isso. Só que os meus linfócitos, que são minhas células de defesa, eles fizeram alguns cliques errados e eu comecei a fazer anticorpo contra a gordurinha em volta do meu nervo também. Porque ela é parecida com a bactéria, ou porque o linfócito não estava muito bem das ideias naquele dia, porque eu geneticamente tenho essa tendência, Perfeito. porque eu tinha fatores ambientais que favoreceram, por exemplo, eu era fumante, isso daí piora a minha imunidade, e por tudo isso eu começo a fazer anticorpo contra essa gordurinha em volta do nervo. Essa gordura em volta do nervo é como, realmente, o nervo transmite eletricamente, como um fio de cobre. Se você tiver um fio de cobre descascado, a energia se perde. Se ele tiver encapado por plástico, a corrente elétrica passa certinha. Essa gordurinha faz o papel de camadinha de plástico do fio. Então, qualquer um que sabe que tem um fio descascado, você nem põe a mão, porque você vai tomar choque, está saindo eletricidade para todo lado. E aí você quer, se é no seu nervo, você quer movimentar o braço para pegar uma coisa, você dá ordem, mas o braço não vai, porque a energia se perde nessa casquinha do nervo que está danificada. Então, e essa casquinha é chamada substância branca, né? Essa casquinha é a mielina, cada axônio é envolvido por mielina. E ela é muito branquinha, né, como gordura. Quando eles estão todos juntos, você tem aquela substância branca do cérebro. E antigamente pensava-se que era só essa substância branca que estava afetada na esclerose múltipla. Hoje a gente sabe que tem muito mais do que isso. Não é só a gordurinha do nervo. Tem astrócito, tem oligodendrócito, tem neurônios inteiros, já vai para o córtex cerebral, onde está o corpo do neurônio, a parte mais nobre do neurônio, a esclerose múltipla consegue invadir lá. E é por isso que a gente precisa deter a doença. Nós não podemos deixar ela fazer o que ela quer, porque aí acontece aquilo que acontecia do paciente para cadeira de rodas, cego. A imagem que as pessoas têm é essa, esclerose múltipla, eu lembro, minha tia teve na cadeira de rodas, tinha que dar comida na boca. Tá, mas isso era na época da sua tia sem remédio. Exatamente. Yara, seria como se fosse um curto-circuito do nosso sistema de defesa que, de forma atrapalhada, nos ataca a nós mesmos, especificamente algumas partes do cérebro. Claro, tu falaste que não é só a substância branca, mas predominantemente a substância branca que compõe o interior do cérebro. Só para as pessoas entenderem, a casca do cérebro é substância cinzenta e lá no interior é substância branca. Na medula, que é aquele rabo que sai aqui do nosso cérebro, é o contrário. Né? A parte externa é a parte branca e a parte interna é a cinzenta. Mas a esclerose múltipla, então, é um ataque múltipla, né? Porque então, e veja, não é só a esclerose múltipla que é uma doença com essas características. A artrite reumatoide, lúpus, vitiligo, são doenças psoríase. autoimunes. Autoimunes. Só que um faz anticorpo contra DNA, o outro contra as células da pele, o outro contra melanina. No caso da esclerose múltipla, é contra a mielina. E por isso que os sintomas são esses, são neurológicos, porque a mielina envolve o nervo. Tá, pessoal? Então, a mielina é a parte branca do nosso sistema nervoso, tá? Só para as pessoas entenderem, mielina é a parte branca, é uma doença, então, da substância branca predominantemente. E os sintomas, como eu falei, são múltiplos. A doença já traz esse conceito. Quais são os principais sintomas? Por isso que é difícil a gente fazer o diagnóstico, porque são sintomas múltiplos, às vezes bizarros, mas na tua prática clínica, Yara, o que tu mais vê? Sim. O diagnóstico vai depender, o sintoma vai depender de qual nervo está descascado.
Então, se for o nervo que comunica meu olho com o meu cérebro, eu vou ter problemas com a visão. Eu vou perder a visão progressivamente ao longo de 24 horas, vou ficar assim uma semana, duas, e depois devagarzinho ela vai voltando. E por que isso? Porque a gente faz mais mielina. Eu estou fazendo, você está fazendo mielina, Pedro, todo mundo está fazendo mielina agora. Mas se eu perder a mielina e fizer por cima, ela já não é mais tão boa quanto a minha original. E aí, se eu perder de novo e fizer por cima, ficou pior ainda. Tá. Então, depois que eu tiver 3 ataques naquele nervo do olho, eu já não recupero mais a visão. Mas, Yara, então, Entende? cegueira súbita é um sintoma. Eu quero saber de sintomas. Quais os sintomas mais frequentes que tu vê? Mas não é súbito, não é súbito, não. Ela vai se instalando ao longo do dia. Você acorda, acha que o olho está meio embaçado, esquisito, pinga colírio, então não sabe o que é. Vai indo, vai indo. Ao longo de 24 horas, a manchinha preta que estava no meio espalhou. Mas é ao longo do tempo. É a mesma, pode ser um sintoma motor. Eu levantei, meu pé não está me obedecendo. Eu pus o chinelo solta do meu pé, está esquisito. Aí vai subindo pela perna, minha perna está meio mole, eu sento na cadeira, não consegui cruzar a perna sozinha. Eu fui subir a escada, precisei me apoiar no corrimão, porque minha perna parece que está sem força, mas é ao longo do dia inteiro. Um súbito é tipo um acidente vascular cerebral, um derrame. Mas esse daqui não, ele vai instalando. E a outra coisa, por exemplo, a sensibilidade. A minha mão está formigando. Ah, minha mão pode formigar porque eu dormi em cima dela, Claro. mas passa, né? Essa aqui não, essa aí vai aumentando, vai pegando o braço, vai passando. 24 horas depois pegou meu... Amanhã pegou até meu ombro. Então a instalação é lenta, porque a mielina, ela não é arrancada, ela é lentamente descascada, então o sintoma vai aumentando. Principalmente movimento, sensibilidade, visão, coordenação. Eu fui pegar as coisas, fui pegar uma xícara, eu não consigo segurar, preciso outra mão para apoiar. E também visão dupla, é bastante comum de acontecer. E outras dificuldades, por exemplo, para segurar a urina ou para urinar. De repente, minha urina parece que está presa, eu não consigo. Ou, por exemplo, dificuldade para engolir. Eu tô comendo uma coisa, daí, nossa, parece que travou. Só que não é assim, essa e acabou. Não, isso aí vai indo, vai indo, vai indo ao longo do tempo. Então, exatamente. olha que interessante. Vejam como é múltiplos, esclerose múltipla, múltiplos sintomas motores, visuais, de sensibilidade. E por isso eu acredito, Yara, que muitas doenças às vezes podem parecer muito com a esclerose múltipla. Quais são as doenças que mais são confundidas com esclerose múltipla? Tu falasse ali em AVC. A AVC, ele é mais rápido. Mas que outras? Ele é mais rápido. Mas, por exemplo, você pegar um AVC numa pessoa jovem, uma mulher de 30 anos teve um AVC, esclerose múltipla sempre é diagnóstico diferencial. Porque essa é uma faixa etária, esclerose múltipla é de 20 a 40 anos, a maioria dos pacientes. É uma doença e a outra jovens, coisa que é interessante, Pedro, é que assim, não só o diagnóstico fica difícil, porque tem muito diagnóstico diferencial, mas, por exemplo, esse paciente que não está andando bem com o pé, onde ele vai? No ortopedista. Aí o ortopedista vai ver, faz uma radiografia, examina o pé dele, fala, o menino está muito bom, vamos fazer uma fisioterapia. Mas, não. Mês que vem, ele perdeu a visão. Onde que ele vai? Ele não vai no ortopedista, ele vai no oftalmologista. E ele não vai falar para o oftalmologista que o mês passado o pé dele estava caindo. Então, ninguém consegue juntar o diagnóstico, porque cada um pega o seu pedacinho. Sabe, é que nem aquela história do elefante, que se você tiver vendado, um pega o pé, o outro pega a tronca, cada um acha que o elefante é uma coisa diferente. E os médicos de especialidades diferentes. O pessoal começa a desconfiar mesmo de esclerose múltipla quando você está no neuro, que você conta essa história de 1, 2, 3, 4 situações que você perdeu funções e recuperou. E que negócio é esse? Né? Que interessante. Então, assim, ó, uma outra esclerose que eu lido muito, porque a minha formação foi em neuromuscular, é a esclerose lateral amiotrófica, que as pessoas confundem muito. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Só o nome que é parecido. Mas nós temos um dado da literatura que o início, entre o primeiro sintoma da esclerose lateral amiotrófica até o bater o diagnóstico, bater o martelo, demoram 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, passando por várias especialidades. Quanto tempo demora, em média, Yara, do sujeito ter o primeiro sintoma até ele receber o martelo da esclerose múltipla? Qual é a média? Foi muito interessante você citar isso, porque esse rapaz que eu falei, que eu vi a semana passada, ele veio para mim com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Olha aí. E aí, pegando ali, não era esclerose múltipla. Mas veja, e
Antes, no Brasil, era típico que o paciente levasse 4 anos para receber o diagnóstico 4 de esclerose. anos? 4 anos. E não era Brasil, não. Isso aqui podia acontecer em qualquer lugar do mundo. 3, 4 Batendo, anos não era batendo em nada. vários consultórios de várias especialidades. 4 anos. Agora, o que aconteceu? Com toda essa educação médica, a gente insiste, leva em congresso e fala com o oftalmologista, fala com o ortopedista, com o ginecologista, fala. Está levando em média 2 anos. Não é pouco, é muito ainda, mas melhorou 100%, né? Melhorou muito aqui. Nós estamos super bem, levando 2 anos agora. Ao passo Que tipo de armas que tu utiliza assim para bater o martelo? Como é que se faz o a diagnóstico? melhor, Os exames que tu pede? a melhor do que exame, melhor que tudo, é a história do paciente. Porque ele vem com a história, você pega uma pessoa jovem, que não tinha nada, saudável, estava bem. Aí, de repente, começou, sabe, perder a visão e piorando. O oftalmologista não achou nada, porque a doença não é no olho, a doença é no nervo atrás do olho. Foi no oculista, não achou nada. É o nervo atrás do olho. E aí a gente começa a raciocinar assim, né? Se você pedir, por exemplo, uma tomografia, não aparece nada. Então, tu fala assim, o paciente está com essas queixas, eu pedi uma tomografia. Não apareceu nada. Ah, você não tem nada, você está inventando. Isso aí não existe. Né? E assim as coisas vão indo. Então, a história para nós é muito importante, saber o que o paciente já teve na vida e onde ele passou. Passada esse lado da história e do exame clínico para pegar o que tem ali mesmo, a ressonância magnética é indispensável. Né? Muito, assim, você chegar e falar para um paciente que ele tem esclerose múltipla, sem ele te trazer a ressonância magnética, você pode até acertar, mas o caso tem que ser de livro, tem que ser aquele impecável, porque a ressonância, ela vai te trazer os diagnósticos diferenciais da neuromielite óptica, da sarcoidose, da tuberculose cerebral, infecções cerebrais em geral, que podem ser confundidas. Às vezes um linfoma ou outro tumor que esteja no cérebro, que pode confundir com a esclerose múltipla. Então, a ressonância é crítica. E é a velha punção lombar. Eu puncionei muitos Velha dor. pacientes. A quantas anda os potenciais evocados e a punção lombar? O líquor, Então, o líquido lombar, da espinha. Isso, o líquido da espinha. Teve uma época que a ressonância magnética estava tão moderninha, tão na moda mesmo, e você via tudo, né? De uma tomografia que você via pouco ou nada, você passava a ver todas as lesões. Ninguém mais nem ligava para o líquor, potencial evocado, nada. Agora o líquor voltou à moda. Por quê? Por conta dessas bandas inflamatórias, né, dessa imunoglobulina inflamatória. Meu cérebro está inflamado com tanta mielina que eu estou tentando destruir. Ele inflama, eu produzo um tipo de proteína, como um alerta de que tem alguma coisa errada. E essas proteínas a gente vê no líquor. Então, agora é uma coisa que complementa o meu diagnóstico de novo, como era na época que a gente fazia ressonância e líquor. Depois ficou tão na moda a ressonância que o líquor ficou esquecido. Potencial evocado é muito bom, gente, é muito bom. Ele ficou esquecido, ele ficou, não é todo lugar que faz e tal. Mas ele mostra como é que um nervo conduz. O nervo, por exemplo, do olho, ele tem que conduzir em X segundos. Às vezes a pessoa está enxergando normal, mas ele está X mais 2 segundos. Opa, isso aqui está muito lento, esse fio está descascado. Perfeito. E tu falasse em predisposição genética. Yara, já temos algum gene, porque me parece que isso é uma doença poligênica, vários genes. Mas já existe algum painel, algo mais assertivo nesse sentido? Sim, existem grupos que estudam neurogenética e que têm alguns genes favoráveis a desenvolver. Não é, assim, uma doença 100%, que se você tiver o gene, você vai ter a doença. Mas se você tem a doença, se você tem esclerose múltipla, você tem mais chance de ter determinados genes. Entende? Então, o tratamento não envolve a parte genética, mas a gente desconfia que um paciente com esclerose múltipla, que tem aquele tipo de genes, ele seja um paciente mais clássico da doença, ele vai evoluir numa forma mais clássica. Aqui no Brasil, isso é mais realidade, por exemplo, no norte da Europa ou dos Estados Unidos, onde você tem pouca miscigenação. Aqui no Brasil, nossa, quantos de nós nem sabem, já é italiano com espanhol, com francês, eu não sei nem quem é. Aquela misturada na família. E isso diluiu muito. Então, no Brasil, nós temos menos esclerose múltipla e o peso da genética também não é tão notável na nossa população. Mas tem muitos grupos aqui no Brasil estudando.
A grosso modo, assim, quantos tipos, nem toda esclerose múltipla é igual, cada uma é diferente da outra, mas existem 3 ou 4 grandes grupos, né? Fala um pouquinho sobre os tipos de instalação dessa esclerose. Você pode ter uma esclerose que ela instala com esse sintoma neurológico ao longo de dias, semanas e volta, e isso a gente chama de surto, e depois passam 6 meses e você tem outro desses surtos. Então, isso chama surto-remissão, ou remitente recorrente, que é a esclerose múltipla mais comum, 85% dos pacientes se apresentam com essa. Tá. Quando você tem... Desculpa. Não, é essa que se beneficia mais dos medicamentos, né? Exato. Essa é aquela que, se você pegar a ressonância está alterada, o líquor está alterado, o paciente tem achados no exame, ele é aquele clássico, ele não deixa muita dúvida. Um ou outro paciente, claro que ele sai do geral, mas é tranquilo. Agora, aqueles que têm a forma progressiva, por exemplo, eu começo hoje a ter uma perda e eu não melhoro. A minha perda piora, e junta outra, e junta outra, e junta outra. Essas são as formas progressivas primárias. Elas, desde o início, elas só pioram, elas não têm momentos de melhora, elas não têm remissão. Então, elas são continuamente progressivas. E a esclerose que tem surto e remissão, vai chegar uma hora que o cérebro está tão danificado dessa mielina sendo refeita, que o paciente não tem mais a remissão. Aí ele começa só a progredir, que é a esclerose múltipla, que era remitente recorrente, e passou agora a ser progressiva. Mas, devo dizer... Pedro, deixa eu só terminar isso aqui, que é uma classificação que é bem importante. A classificação atual diz o seguinte: se a primária progressiva, a que progrediu depois, ou a remitente recorrente, estiver ativa, quer dizer, com lesões novas na ressonância, com piora, tal, esses pacientes precisam de atenção mesmo. Precisa trocar o remédio, precisa iniciar remédio, precisa puxar a fisioterapia. Os pacientes que estão inativos em qualquer uma dessas 3 situações, eles têm um trabalho muito mais de reabilitação ou de manutenção da medicação que eles já usam. Eu não preciso ficar trocando, porque ele está estável com a medicação dele. Tá? Mas sempre lembrar que você pode ter a forma e ela está quieta, ou você pode ter a forma ativa. E aí nós temos que intervir rápido. Tá? Uma das coisas que eu aprendi na minha residência, e depois eu vi um pouco na prática, é que existe uma certa regra do 1/3 dos pacientes com esclerose múltipla como um todo. 1/3 vai muito bem, às vezes até com surto único. 1/3 vai muito mal, super catastrófico, é ruim. E aquele outro terço vai e volta, é meio termo. É mais ou menos assim na prática? Eu acho que agora que a gente faz mais diagnóstico, que a ressonância magnética ficou mais fácil de acesso, os médicos também diagnosticam mais cedo a esclerose múltipla, os pacientes que vão mal mesmo, eles não são mais 1/3, eles são 5%. Perfeito. Porque a gente está diagnosticando muito mais. Então, eu pego pacientes que não iam receber o diagnóstico nunca, para falar, tá aqui, tem esclerose múltipla. Ele não vai chegar naquele momento lá longe para estar muito mal e daí eu diagnosticar. Então, quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, eu coloco um tratamento correto, menos gente eu vou ter num caso desesperador. Agora, acontece, né? Você pega um paciente, faz o diagnóstico, dá o tratamento, ele não quer fazer, ele vai atrás de uma terapia por música, por cores, por bolinhas, por não sei o que lá, eu quero natural, eu quero vitamina, eu quero não sei o que. Quando ele volta para você, ele perdeu todo esse momento. Perfeito. Então, às vezes, ele começou bem e acabou um caso ruim. Mas, felizmente, nós temos menos que 1/3 hoje. Ou seja, o fato de fazer o diagnóstico mais precoce, tem tratamento mais precoce e, obviamente, aquele 1/3 baixou para 5% de pacientes que vão muito mal. E fala um pouco sobre o panorama dos tratamentos. Eu sou da época em que eu tratava meus pacientes ali com aqueles beta-interferons, com Copaxone, depois evoluiu para os biológicos. Fala um pouquinho do estado da arte do tratamento medicamentoso da esclerose múltipla. Então, do tratamento medicamentoso, quanto mais inflamação o paciente tem, melhor o resultado dele, porque todas essas medicações são anti-inflamatórias. Elas vão pegar aquele linfócito doido que está atacando a mielina, descascando o nervo, bem inflamado, e eles vão bloquear aquela ação. E eles vão ensinar para o linfócito que isso não se faz. Então, se eu pegar um paciente que tem muito pouca lesão, sabe, teve um surto único, não tem lesão nova na ressonância, às vezes ele não tem
por que eu ter usado esse tratamento para ele? Porque não tem nada acontecendo. Veja, essa é uma opinião minha. Às vezes tem gente que é muito mais agressivo e usa em outras situações. Mas eu vejo que Perfeito. um paciente que tem um surto único, vem me procurar, tá bem, não tem nada, fala, vamos esperar um pouquinho, fazer uma nova ressonância. Se aparecer mais uma lesão, aí eu trato, tal, eu vou mais devagar. Agora, um paciente que precisa de um anti-inflamatório por causa das lesões, tem muitas opções. Todas as medicações, elas são anti-inflamatórias. Ou ela ataca o linfócito B, o linfócito T, ela bloqueia a passagem de linfócito, ela sequestra o linfócito para dentro do linfonodo, ela mata o linfócito que é mais agressivo. Nós temos várias medicações que atuam dessa maneira. Só que nós ainda não temos nenhuma que permita ajudar a remielinizar o nervo. Então, a fazer nova mielina direitinho. Essa é a medicação que nós estamos procurando agora. Acabar com os surtos, a gente aprendeu. É difícil a gente ter paciente hoje em dia que não está bem controlado. Tudo bem, um ou outro apresenta um surto, mas surto leve. Quem está bem controlado vai assim. Estou falando que eu tenho 300 pacientes, mas tem vários que eu precisava tanto recuperar o que eles perderam, eu ainda não tenho. Felizmente, esse é um novo panorama. A indústria farmacêutica está atrás desses, daqueles que revertem a situação do nervo que perdido por causa da mielina. E no tratamento medicamentoso, existe um menu muito grande de opções e todas elas são similares. Agora, quando tem a crise, isso para o tratamento para prevenir o surto. Agora, quando tem o surto, esse é um outro tratamento, né? Fala um pouco sobre o tratamento do surto. Então, o tratamento, assim, o tratamento medicamentoso, eu estava até, enquanto eu estava esperando para entrar aqui, uma das minhas pacientes que está na live aqui hoje, ela colocou uma coisa que é verdade. O melhor que você pode esperar do tratamento da esclerose múltipla é não piorar. O tratamento é para você não piorar, para você não ter surto. Perfeito. Esse é o tratamento. Então, se você abandona, se você pegou uma gripe muito forte, se você misturou remédio, se você passou um grande estresse, ainda pode vir um surto. O remédio, ele segura, mas chega uma hora que o surto passa daquilo, os linfócitos atacam. Aí, o que eu faço? Eu tenho que parar esses linfócitos muito rápido. Para, essencialmente, reduzir os sintomas. A esclerose múltipla em si não vai mudar nada. Se o paciente fizer esse pulso de corticoide em alta dose muito rápido, ou se ele não fizer. A esclerose dele vai continuar igual, porque o surto já aconteceu, os neurônios já se perderam, a axônio já se perdeu, a mielina já aconteceu. O que eu posso é melhorar os sintomas do paciente, mas eu não vou fazer com que ele retorne, sabe? Falar assim, olha, não, você tinha parado de andar, agora você vai andar. Não, eu só vou conseguir parar aquilo que está acontecendo com a inflamação. E o corticoide faz isso. Ainda às vezes tem paciente que fala, mas eu melhorei disso, mas tinha sobrado, sei lá, a incoordenação da mão esquerda do outro surto, ela não melhorou, e nem vai, porque aquilo lá já estava tudo perdido mesmo. Que é muito interessante o que tu está dizendo, porque geralmente quando tem surto, as pessoas saem correndo, né? Atrás do corticoide. Bom, eu imagino que tu trate esses pacientes com corticoide, mas tu chega a tratá-los de novo se esse surto não melhorar? Assim, o corticoide, ele tem um certo efeito eufórico, né? Não sei se alguma vez você precisou uma dose boa de corticoide. Já usei para sinusite. Não é? Você fica tanto eufórico, o teu corpo, você perde o sono, você fica ligadão e tal. Então, o paciente, ele não acha que o corticoide seja um tratamento que prejudique. Pelo contrário, ele falou, olha, eu estava tão ruim com o meu surto, tomei corticoide, saí inteirão, saí ótimo. Mas o que acontece? Quanto mais corticoide você usa, menos ele funciona. Então, eu preciso guardar esse corticoide para surtos que precisem ser tratados, porque o paciente parou de andar, porque parou de mexer o braço, porque ele está com tremor, esse eu preciso. Agora, se ele falar, não, eu estou com surto, mas é um formigamento aqui no braço, vai e volta, eu não vou dar corticoide, porque eu vou gastar o meu tiro de revólver aqui, né, para matar uma pulga. Então, eu falo, olha, aguenta esse daqui, não vou tratar. Se por acaso piorar, aí a gente vai. Uma coisa que é muito importante, Pedro, assim, todos os meus pacientes, todos, eles têm meu WhatsApp e o meu e-mail. Porque se acontecer alguma coisa, a gente tem que ficar sabendo, senão ele vai no pronto-socorro. Ele fala, estou com surto de esclerose múltipla. O plantonista não sabe nem o que é esclerose múltipla, quanto mais o que é o surto, né? Aí eu tenho que tomar corticoide. Aí o cara fala, ele veio aqui para tomar corticoide. Não vou dar, então tá bom, toma um comprimido, dá uma baixa dose. Fica uma bagunça. Então o paciente tem que me avisar e a gente
junto vai observando se é surto mesmo, se dá para esperar mais um pouco, que pronto-socorro ele pode ir, porque às vezes o pronto-socorro não tem esse remédio, e na farmácia também não vende. E onde é que ele vai arrumar? Então a gente tem que tentar negociar isso aí direitinho. Yara, e para complicar ainda tem o pseudo-surto, né? Fala um pouquinho Ainda sobre tem o pseudo-surto. Pseudo-surto é assim, por exemplo, se eu tiver, uma gripe, eu estou com febre, eu estou com o nariz escorrendo, eu estou com tosse, os meus linfócitos, eles vão ser ativados para me defender dessa gripe. Perfeito. E aí, já que eles estão ativados, eles falam, oba, mielina, e eles atacam a mielina também. Só que não é nada de importante, na verdade é uma piora dos seus sintomas. A sua mielina já estava meio danificada, os linfócitos vão meio que atrás dela, você está com febre, a febre gera mais inflamação, então não é um surto, você não teve o linfócito atacando a sua mielina, é quase que tudo uma sequência, ou eu estou muito estressada, minha imunidade está um lixo, estou super estressada, meu marido perdeu o emprego, meu filho está usando drogas, a minha casa estava hipotecada, eu vou perder. É tanta coisa que meu corpo já não aguenta mais. E aí eu faço um surto, mas é também um pseudo-surto, porque eu estou tão fragilizada. Falso surto. Porque eu estou tão fragilizada que aquilo que em mim já é ruim, é que nem gente que tem gastrite. Quando passar um grande nervoso, a gastrite volta. Mas por que volta? Porque aquele é seu ponto fraco. E aí os sintomas retornam. Voltando ao surto, então, pelo que tu me dissesse, tu está nos dizendo, quando o paciente tem um surto, vale mais acertar a medicação que ela toma fixa ou mudar a estratégia preventiva do que ir correndo atrás do surto. Seria isso? Não. Na verdade, assim, primeiro nós temos que avaliar um surto, né? Porque não tem definição. Veja, tá, se eu sou pianista, vamos supor se eu sou pianista e me der um formigamento na ponta desse dedo aqui, para mim é um desastre. Não, Yara, desculpe, vamos partir do pressuposto que foi feito o diagnóstico do surto em um paciente que já vinha tomando um remédio para prevenir. Tá certo que é surto. Então, se o surto foi suficiente para afetar a qualidade de vida dele, mesmo que seja um dedinho formigando, se foi no pianista, tá? Se foi suficiente para alterar, eu posso mudar a medicação dele. Ao contrário das outras doenças, que você aumenta a dose, você troca o horário, A esclerose múltipla não tem isso, só tem esse remédio. Se esse não funciona, você passa para esse. Se esse não funciona, você passa para esse. É diferente por exemplo, uma epilepsia, em que você junta mais você aumenta a dose, coloca antes de dormir. Essas coisas a gente não tem como fazer com a esclerose múltipla. O remédio, ele sempre vai na dose plena para todos os pacientes. Perfeito. Super importante e tal, troca. Aí tu dissesse que esses medicamentos para prevenir surto são anti-inflamatórios. Eu lido aqui nas minhas redes, porque eu estudo muito isso, o impacto do movimento e do alimento e do pensamento como 3 fontes de anti-inflamatórias, que eu apelidei de MAP. Então eu queria te fazer uma pergunta, como é que tu vê o papel do estilo de vida, que existe um estilo de vida anti-inflamatório, cada vez mais se fala sobre isso, no controle desses surtos? Como é que tu vê isso na prática? Para mim, esse é um tema muito importante, muito. O paciente, a família e às vezes até o médico colocam toda a energia em cima do tratamento do remédio em si, né? Falando, esse remédio aqui é o mais novo, é o mais sensacional, não sei o quê, custa uma fortuna, tal, mas o governo vai pagar para você. Só que aí o cara sai, ele enche a cara, ele fuma, ele fica na balada, depois ele dorme até meio-dia, daí no outro dia ele acorda e fala, nem vou tomar café da manhã, hoje já tá tão tarde, aí ele vai comer uma feijoada, aí, nossa, tô passando mal de comer, vai dormir. Assim não vai. Isso não existe, né? Ele se inflama. Ele se inflama, exatamente. Na verdade, sexta-feira, o Instagram é para essa live e uma de sexta-feira, em que o meu tema é exatamente esse. Se você não fizer a sua parte, não adianta eu fazer a minha e o remédio fazer a parte dele. Eu preciso que o paciente faça a parte dele. Então, quantos pacientes que eu já falei, você tem cachorro? Não. Arruma um cachorro, porque você tem que levar o cachorro passear de manhã. Pelo menos você vai fazer uma caminhada por causa do cachorro. Você tem que abaixar, levantar para trocar xixi, cocô de cachorro, pegar ali, tá, tem que dar banho. Isso são atividades. Você faz alguma coisa na cozinha? Não sei fazer nada, não sei cortar uma cebola. Então vamos aprender. Aprenda a fazer alguma coisa para que você, então, esteja sempre usando as mãos, o olfato, o paladar, a visão, que você esteja sempre fazendo fisioterapia. Então, o tempo todo você está se reabilitando com
coisas gostosas, né? Legal. Né? Na verdade, pegar e vamos ver um filme, vamos ler um livro. Li meu livro, fecha. Quem foram os personagens principais? Esse. Qual é a trama da história? Essa. Então, você está mantendo a sua memória, a sua atenção. Bacana, Ficar bacana. deitado esperando a morte chegar é muito ruim. Não, não dá, né? Ó, eu sou um Até porque você não vai entusiasta, morrer de esclerose mesmo. exatamente, eu sou um É. entusiasta do microbioma, tá? Intestinal, que é a antiga flora intestinal. Agora nós acabamos de publicar um artigo que a gente estimulou eletricamente o cérebro e detectamos mudanças na população bacteriana do intestino. Já foi aceito para publicação. Onde é que o microbioma se encontra com a esclerose múltipla? Tratando bem o meu microbioma, eu também estou tratando bem a minha esclerose múltipla? Sem dúvida. Sem dúvida, porque assim, o que você colocar para dentro do seu corpo entra pela boca, né? Exceto o ar que entra e sai para o pulmão, o que vai entrar mesmo entra pela boca. Agora, se você tiver um sistema digestivo inflamado, porque você come muita gordura, porque você come óleos saturados, porque você come um monte de açúcar, e quando come é tudo de uma vez, quer dizer, não tem, sabe, você come fruta, odeio, não posso nem ver. E salada, Deus me livre, não gosto. Não é uma questão de gostar, a questão é precisar. Não adianta depois você comprar suplemento de vitamina, porque você não come o que você precisa. Então, tem que Perfeito. fazer uma alimentação regrada, tem que ter horário para comer. Abuso, todo mundo tem. Nossa, também tem dia que eu vou comer pizza, me encho de queijo derretido, tomo vinho e tal. Mas isso é ocasional, eu não posso fazer disso minha meta de vida, né? A Perfeito. minha meta é se alimentar bem e ter uma atividade regular para o cérebro e para o corpo. Isso Hoje eu, olha, metade do tratamento é isso. Perfeito, perfeito. Eu acredito muito nisso, Yara. Hoje eu acabei de gravar uma aula para o nosso curso aqui, Reinvenção da Saúde, é um curso online sobre jejum intermitente. E tu analisando, inclusive, o último paper do New England sobre benefícios, é inacreditável. Eu queria saber a tua experiência sobre efeitos do jejum intermitente, que seria no mínimo 16 horas sem comer, na maior parte dos dias da semana, sobre a esclerose múltipla. Quantas anda esse tema? Então, a gente cai numa situação assim, que você não tem evidências na doença para colocar isso. E eu também, eu tenho tanta desconfiança quando os resultados são 100%, sabe? 100% dos ratos morreram, 100% dos ratos viveram, quem sabe? Isso aqui dos dois grupos, eu acho que na medicina, quando é 100%, a gente desconfia, é uma coisa muito Abre o olho, esquisita. abre o olho. Abre o olho que está estranho isso daí. Agora, os benefícios do jejum intermitente, eu acho que deve ser estudado também. Sabe, se a pessoa consegue fazer isso, ela consegue terminar de comer cedo, no fim da tarde, ela vai até a manhã seguinte, tal, metade da manhã, quando ela vai tomar mas também não adianta, quando ela vai tomar um café, ela pegar ovo frito, bacon, 2 salsichas, tal, porque estragou tudo. Então, você tem que ter um controle. Se você conseguir fazer o jejum, isso é até bíblico, né? Quantas vezes na Bíblia, para tratar alguma doença, Jesus, os apóstolos e todos mais falavam, faça jejum, o jejum é bom. Por causa disso, porque o jejum Mas, realmente, Yara, você dá uma na tua naquilo tudo. prática, tu não prescreve jejum intermitente para os seus Não, pacientes? não, Ainda eu não não tem tenho evidências evidência. que te Não, impressionem ainda para a esclerose múltipla. não tenho. Mas, se ele disser, olha, eu estou fazendo, eu também não tenho nada contra. Tem coisas que ele Perfeito. me fala, eu estou fazendo, e eu não gosto. Falou, isso aqui não é legal. Agora, o jejum intermitente não me incomoda. Eu acho que ele Te, pode fazer. Fico feliz que funcione. te incomoda a vitamina D? Porque eu recebi Muito, muitas perguntas muito, aqui e eu queria que tu muito, falasse, muito. assim, ó, de uma vez por todas, qual o papel da vitamina D na esclerose múltipla? Eu acho que vieram aqui mais de 30 perguntas. Veja, Hora da verdade. a vitamina D é igual da vitamina A. Elas são vitaminas que mexem com a imunidade, melhoram a sua imunidade. Mas assim, não adianta você tomar vitamina D se você não tem A. Porque o receptor da vitamina D, ele está do lado da vitamina A. O que abre as células é quando você tem os dois. Então, se eu inundar isso aqui de vitamina D e esse aqui não tiver nada, eu não estou fazendo nada. Como a esclerose múltipla é uma doença que você pode ficar até anos sem ter nada, o que acontece? Eu tenho um surto, eu tomo vitamina D e não tenho doença por 3 anos. Nesses 3 anos, eu estou anunciando, eu tomei vitamina D, não tenho doença, tal, não sei o que, não sei o que. Eu podia estar tomando
remédio, vai, Avonex. Eu estou tomando Avonex 3 anos, não tenho nada. Estou tomando Copaxone, não tenho nada. Estou tomando Ocrevus, não tenho nada. É a mesma coisa, porque a doença em si, ela vai e volta, né? E mais, na vitamina, eu ainda tenho uma bronca da história da vitamina, porque doses de vitamina D podem ser tóxicas. Ela não é uma vitamina que entra e sai fácil do nosso corpo. Ela vai e começa a acumular e fazer e te dar problemas. Nós temos um paciente assim. E os De protocolos UTI mesmo. de vitamina D para esclerose múltipla não são pouca vitamina, né? Não, é muita. E paciente assim na UTI, nós já publicamos casos assim realmente dramáticos de pacientes na UTI, por quê? Por superdose de vitamina. Agora, esse não aparece na mídia, né? Porque esse não é interessante. E também quero, uma vez por todas, deixar claro assim, eles falam, ela está falando isso porque ela ganha da indústria farmacêutica. Né? A doutora Yara deve ganhar, ó, que nem esse lenço aqui foi a indústria que deu para ela de presente. Não, se tem indústria bilionária, é da vitamina. Você toma vitamina quando você é recém-nascido, quando você é criança, quando você é adolescente, quando está grávida, quando está amamentando, na menopausa, no idoso. Você toma vitamina a vida inteira sem precisar. As pessoas tomam a vida inteira vitamina. Se ela comesse direito, ela não precisava nada disso. Então, a vitamina é uma indústria de trilhões. E aí você fala, é que ela ganha, porque ela patrocínio do Reino. É um assunto que dá. Que é uma live, né? Só isso é uma live. Mas, Uma enfim, live. Então, é interessante a tua opinião, porque tu tem muita experiência em publicação. Então, assim, pessoal, por favor, assim, a opinião da professora Yara é muito importante. Ela não é uma opinião de quem, né, sei lá, não viveu isso. Tu já viu vários pacientes, né, com vitamina D, certo? E, então, muito cuidado. Se quer tomar vitamina D também, todo mundo é adulto e responsável. Se você quiser fazer o seu protocolo com a vitamina D, eu não vou desejar que você morra, não é isso. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Faça o protocolo, eu espero que você fique bem. Mas você não pode tratar lá e comigo ao mesmo tempo. Então, você vai e trata com os especialistas em vitamina D. Se você não vai fazer o protocolo, você vem comigo, a gente trata da maneira normal. Doutor, minha vitamina D está meio baixa, tal. Eu falo assim, então essa semana você vai comer bastante cogumelo, peixe, vai fazer uma caminhada toda manhã no sol. Pronto. Aí acabou, a vitamina D regulariza. Perfeito, a minha é perfeito. 45. A minha é 45. Por quê? Porque eu não tomo vitamina, mas eu faço caminhada no sol e eu como coisas que têm vitamina D. Legal, é um bom nível, por sinal. Eu adoro esse teu nível. Canabidiol, hein? CBD, tem algum papel? O canabidiol, ele é bem interessante, né, Pedro? Porque, assim, se você pega o estudo clínico do canabidiol, o spray que você coloca, não, da sativa, que você coloca na boca, essa substância que está ali, ela vai nos mesmos receptores que vai a fumaça do cigarrinho da maconha. Ela vai no mesmo receptor. Só que, se você comparar quem usa o spray e quem fuma maconha, quem fuma maconha está sempre melhor do que quem usa o spray. Porque o cigarro de maconha, ele não é só o tratamento, ele é o ritual. Ele é um ritual, ele é uma coisa que você vai fazer, agora eu quero me sentir bem. Ninguém fuma maconha, sabe, cozinhando e passando roupa. Fala assim, agora eu quero me sentir, você vai, senta no lugar, põe uma musiquinha, pega um cigarro. Anti-estresse, né? Anti-estresse. Então, você está bem por causa disso. Quero ver se você está esperando seus filhos na escola, você vai para pegar o trânsito, bateram no seu carro, você não está fumando maconha nessa hora. Então, essa hora você não está legal. A hora que você pega, você tem aquele clima. E o remédio, então, o canabidiol medicamentoso, ele tem um papel, sim, para esclerose múltipla. Opa! Mas é para os pacientes que têm espasticidade, ou seja, já tiveram tantos surtos que ficaram com membros rígidos, e tem dor por causa disso. Se você tiver os membros rígidos e tiver dor por causa disso, você é um candidato ao canabidiol spray. Mas se você tiver esclerose múltipla, eu posso fumar um cigarrinho de maconha? Como eu falei da vitamina, cada um faz o que quiser. Eu posso recomendar, mas eu não posso falar, vai lá e fuma maconha, vai lá e usa vitamina D, entendeu? Vai lá e faça jejum. Quer dizer, são coisas que eu não tenho evidência de que façam esse benefício que eu estou esperando. Quando eu tiver evidência, eu recomendo. Queria voltar um pouquinho para a parte do diagnóstico, porque existe um número muito clássico dentro de um ambulatório de pacientes com Parkinson. Tu pega 100 pacientes com Parkinson, 24% desses pacientes não têm Parkinson, vão ter outras formas de Parkinson.
Se tu pegar 100 pacientes com esclerose múltipla de um ambulatório clássico de uma universidade, quantos deles não terão esclerose múltipla? 30. 30. E quando eu falo 30, são 30% dos grandes serviços, tá? Não estou falando coisinha, não. É serviço de grandes universidades federais, com estudiosos, tal. Porque o diagnóstico, ele tapeia a gente mesmo, ele faz a gente por outros caminhos. Às vezes você fala, olha, ele não fecha tudo de esclerose múltipla. Mas, sabe, eu vou tentar o remédio. Porque quando é fácil para todo mundo. Eu vou tentar 6 meses, vamos ver se ele melhora. Aí daqui a pouco ele preenche o diagnóstico. Ah, pronto, era isso. Mas é difícil. Eu diria 30% dos pacientes têm outro diagnóstico. E aí, também são os mesmos 30% que, de repente, tiveram um surto, que às vezes não era um surto de esclerose, foram tomar vitamina, foram fazer luzes, aromas, não sei o quê. Quando eles voltam, eles falam, eu não tive nada. Tá, mas você também não tinha esclerose. Entendeu? Entendi. E assim, ó, uma pergunta filosófica. Se tem formas de esclerose múltipla que respondem de forma tão diferenciada aos tratamentos, né? Tem uma que ele lembra até uma doença degenerativa e não uma doença autoimune. Será que é a mesma doença ou é uma outra doença que ainda não tem um outro nome? Então, a gente acha que assim, pensava-se que fossem duas, né? Ou começava pela inflamação ou pela degeneração, em vez de ser uma coisa de sequência, né? Começa aqui, vai lá, começa lá, vem aqui. Mas agora a gente também pensa, quando de repente são os linfócitos. Tem o linfócito T e tem o linfócito B. Quem não responde ao remédio do linfócito T, às vezes responde ao do B, e vice-versa. Ou, entendeu? Ou então eu não consigo responder porque eu baixei os meus linfócitos demais, e aí o que acontece? O meu cérebro, ele precisa, na hora da esclerose múltipla, um pouquinho de inflamação, não posso tirar tudo. Eu tenho que deixar um pouquinho, porque é esse pouquinho que estimula a formar mielina. Perfeito. Então, às vezes eu tiro demais. Então, ele perdeu a inflamação, ele perde o estímulo para refazer mielina. Isso que tu está dizendo é muito importante, que as pessoas se esquecem. Ah, isso gera inflamação, mas a inflamação, pessoal, um mínimo a gente tem que ter. Uma defesa. Porque é uma defesa. Perfeito, perfeito. E qual que tu acha que é o futuro do tratamento? A gente está na era dos biológicos, né? Aqueles fármacos extremamente sofisticados, que não são mais... Eu não sei se eles se enquadram em anti-inflamatórios, Yara. Eles agem também por esse... Tá. O que tu acha assim, que mais está despontando como o futuro do tratamento da esclerose múltipla? São as medicações que mantêm o melhor possível o volume do cérebro. A gente sabe que se o cérebro for encolhendo com a doença, você está perdendo neurônio, perdendo substância branca, perdendo muita coisa. Então, tanto dos tratamentos anti-inflamatórios, eu prefiro ter aqueles que o meu cérebro, ele se comporta como o cérebro de uma pessoa normal da minha idade. Normal, digo, sem esclerose múltipla. Todo mundo está perdendo cérebro. Nós estamos aqui, estamos perdendo cérebro. Fazer o quê, né? Eu, então, para lá dos 60, vou fazer o quê com o meu? Está perdendo. Mas a gente perde numa coisa aceitável. Na esclerose múltipla, ele vai além, ele começa a comer demais o seu cérebro. Então, todos querem medicações que mantenham o volume cerebral igual ao de um indivíduo que não tem esclerose múltipla com a mesma idade. Essa é a primeira parte que nós queremos em tratamento. A segunda, no futuro, são aqueles que podem regenerar o que o indivíduo já perdeu, tá? Pelo menos que possa começar fazendo mais mielina e que, de alguma forma, depois a gente possa estimular os nervos para que eles, com mais mielina, eles consigam voltar a ter alguma funcionalidade, aqueles que perderam. E, Yara, legal. E a gente sempre tem um paciente com o primeiro surto, né? E o nosso sonho, quando a gente faz o diagnóstico de esclerose múltipla com apenas um surto, é de que esse paciente seja um paciente de um surto único. Qual a tua casuística de pacientes que tiveram um surto, tu esperou para não tratar e observar, e ele nunca mais teve? E agora eu não espero mais. Porque, assim, a gente não... Antes, a própria classificação da esclerose múltipla exigia 2 surtos, né? O paciente tem que ter 2 surtos para você fazer o diagnóstico. Perfeito. Agora, a gente não precisa mais. Se ele tiver um surto, a ressonância e o líquor que fecham o diagnóstico já... Quer dizer, ele vai ter outro. Ele só não aconteceu ainda, mas ele vai ter. E às vezes eu fico pensando, e se for um surto na medula cervical e ele perdeu o movimento dos 4 membros? É muito arriscado, né? É muito arriscado, sabe? Então, o que eu faço? Eu prefiro... E eu falo para eles, eu estou pecando pelo excesso. Então, eu vou te dar a medicação,
E nós vamos seguir aqui, tipo, 5 anos. Se não teve nada, eu posso até considerar tirar. Mas caso a caso é muito especial. A situação de um surto único necessita muita conversa. Tu já viu Muita, porque um tudo tem que paciente, ter parceria. tu já viu um paciente ser curado de esclerose múltipla? Isso que tu dissesse é interessante. Tu já chegou a tirar o tratamento de um paciente? Já cheguei a tirar, assim, não é que ele está curado, é que ele estabiliza, de repente, por conta da idade, porque você já não tem mais tanta atividade inflamatória, ou porque ele era paciente de um surto único que não ia depois evoluir, ou ia, mas o remédio segurou, e aí, passados 5 anos, falou, doutor, eu queria tirar o remédio. Falei, vamos tirar, mas assim, tá aqui meu telefone, se você tiver qualquer coisa, me avise imediatamente, né? Aí a gente fica, e nós temos pacientes, sim, que pararam a medicação, às vezes parou, por exemplo, porque estava grávida, aí eu parei. Agora eu vou observar, fica 2 anos, 3 anos sem surto, aí volta a doença, aí volta a tomar de novo, mas às vezes passa um período longo e o paciente fala, eu vou tentar, vou arriscar, mas tem que ser com parceria, não é ele sozinho, não, tem que falar comigo. Legal, legal. Yara, assim, ó, então é uma doença mista e polimórfica. Qual é a melhor formação hoje em dia? Enfim, o que tu recomenda para um residente que está saindo para se especializar em esclerose múltipla? Olha, é fascinante, né? A doença em si, os pacientes, o complexo familiar, sabe? Tudo isso fica envolvido. Não tem paciente sozinho, sempre tem mais alguém da família, um que trata demais, não deixa ele fazer nada, o outro que fala, isso aí é frescura, vai fazer. É um ambiente muito dinâmico. Então, acho que muitos dos residentes, quando eles estão terminando, eles ficam meio fascinados com isso daí. Eu sempre falo assim, olha, antes de você tem que ver se você gosta disso mesmo, né? Porque às vezes você acha legal, não sei. Então, vai atender junto. Eu tenho que atender junto comigo. Senta comigo. Vamos atender. Vamos discutir esse caso. Vamos discutir essa ressonância. Vamos, sabe, pede o líquor ou não pede? Preciso dele agora? Que tratamento você recomenda? E aí, quando começa esse raciocínio, o diagnóstico diferencial, por que essa lesão aqui está captando contraste? Se não estava antes? O que aconteceu? Isso tudo é que acaba encantando o residente, né? E a gente empurra. Outra coisa que eu queria mencionar também, que assim é fascinante, é a associação que os pacientes fazem com eles mesmos. Porque é uma doença relativamente rara. A gente calcula que seja 15 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, é 15. Tá, me faz um 15 para paralelo cada 100 mil. com outra doença neurológica que é frequente. Se esclerose múltipla é 15 para 100 mil, que outra A doença... epilepsia é 5 para 10 mil. Ah, tá. Tá Tá bom. vendo? Então, e assim, é 15 para 100 mil aqui no Brasil, mas na Escócia é 200 para 100 mil. Então, tem a ver com onde você, os seus genes, a sua ascendência, tudo isso. Então, às vezes você não conhece nenhum paciente, nenhuma pessoa que tem esclerose, ou quando você conhece daquele caso terrível, né? Ou você viu num filme um caso. Aí a pessoa fica desesperada, já quer fazer testamento, colocar barra no chuveiro para tomar banho, aquelas coisas. Você fala, Calma. não, calma. E a gente tem aqui no Brasil várias associações de pacientes. Em Santos mesmo, nós temos 2 associações, uma que assim, tem 20 anos também, como nosso centro de atendimento, a outra é mais nova, mas sempre eles fazem reuniões, reunião não é só para discutir doença, é para comer pizza, é para ir num show, para ir no cinema. Você quer ir, você vai, você não está com vontade de conversar hoje, não vai. Tem palestra, mas não quero ouvir falar disso. Então, tudo bem. Mas é uma coisa dinâmica. Eu recomendo que todos os pacientes procurem, sim, uma associação sabe, e vejam que você também pode ajudar. Se vai entrar uma pessoa nova morrendo de medo, você pode falar, olha, eu já tive como você morrendo de medo. Agora eu estou mais tranquilo por causa disso, disso e disso. Então, você não só vai ser ajudado, como você vai ajudar. O Elvio, ele pergunta aqui se tu podia comentar rapidamente um pouco sobre a NMO, que é a neuromielite ótica, ou a doença de De Vick. É o nosso diagnóstico diferencial mais importante para a esclerose múltipla. Opa. Na verdade, elas eram consideradas uma mesma doença até algum tempo atrás. Depois acharam que era parecida, mas não era a mesma. E agora a gente sabe que elas são completamente diferentes. Uhum. A neuromielite ótica, ela não tem uma doença progressiva. Ela só tem surto e regride. Surto e regride. E o que acontece? O surto é escandaloso. O surto, ele perde a visão, ele fica tetraplégico. O surto é um exagero. O da esclerose múltipla pode ser ruim, mas o da neuromielite ótica é muito dramático.
Uhum. E assim, você pega um paciente, uma pessoa que está bem, está trabalhando, fazendo as coisas, de repente ela não consegue ficar em pé, não controla mais a urina, ou não está enxergando nada, em horas ela fica assim. E você reverte, mas com outros tratamentos também. Por exemplo, na neuromielite ótica, um tratamento muito bom para você fazer aí, se o corticoide não estiver resolvendo, e essa você tem que tratar o surto imediatamente, é você fazer o sangue passar por aquela máquina que troca o sangue, que filtra e tira os anticorpos. Então, Perfeito. corticoide e a plasmaférese, por exemplo, que é essa máquina, elas resolvem. Quais são os remédios para neuromielite ótica? São outros. Se você tem São neuromielite outros. ótica e toma remédio da esclerose múltipla, você pode piorar. Então, você tem que estar procurando assim, e se tratando com alguém que saiba as diferenças. Não é simples diagnosticar e tratar corretamente. Yara, Sim. didática, precisa. Toda tua simpatia, tu fala, a gente vê que tu fala do coração mesmo. Eu só Ah, tenho eu a uso sempre. agradecer. Aqui nem vou confirmar meu Instagram, então. Não, eu acho, Obrigada. inclusive, eu fiquei muito feliz em ter dado o start da tua vida no Instagram, porque eu sinto que tu é uma pessoa que o mundo ganharia muito com a tua comunicação. Obrigada, obrigada, Pedro. Muito gentil da sua parte. E eu queria dizer que muita gente participou, nós estamos com passando de 140 pessoas, e é muito difícil. Claro que nesse horário é difícil, mas depois as pessoas vão assistindo. Então, nós temos uma média de 5.000 visualizações desse nosso papo aqui. Então, ele não é pouco importante. E tenho certeza que ajudou muita gente. Yara, de coração, muito obrigado. Então, eu disponibilizo aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, o meu e-mail, quem ficou com alguma dúvida, eu sempre falo assim, ó, não vai no Dr. Perfeito. Google, sabe? E também não é assim, pega o meu e-mail para consultar comigo. Não, você tem seu médico, acredite nele, tem empatia, gruda aí, vambora. Não adianta você consultar 20 médicos, né? É melhor você pegar um que você gosta e vambora, né? E o meu e-mail é Yara com Y, tudo minúsculo, Yara. bsnet. B de bola, S de sapo, net.com.br. Tá? O BS é de Baixada Santista, que eu sou de Santos. Então, é iara.bsnet.com.br. Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, por favor, fique à vontade. Eu não sei mexer em Instagram, Legal. mas eu estou mandando muito recado aqui. Eu não sei se eu consigo responder, mas no meu e-mail eu vejo sempre e farei o possível para ajudar. Yara, mais uma vez te agradeço e a todas as pessoas Eu que estão aí também. estão perguntando. Não deu para responder todo mundo. Eu fiz algumas perguntas das pessoas de hoje agora, mas Uhum. um beijão para todos. Beijo para todos vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Tchau, Imagina, tchau. Até. obrigado, tchau. Então, gente, essa foi a professora Yara Fragoso, que nos brindou não só com dados, mas com muita experiência, que é um complemento, né? Não adianta tu ser só cientista, não adianta tu ser só um cara que pratica, a gente tem que confluir as duas coisas, e foi o que vocês viram, um belo exemplo de teoria e prática e de forma super comunicativa. Então, essa live para mim foi uma das melhores do Neuro Sem Neura, e teremos outra surpresa de Neuro Sem Neuro para a semana que vem, mas mais agora, nós temos às 18 horas também uma live que não é Neuro Sem Neuro, mas tem a ver com neurociência, que é com uma neurocientista, que é a Carla Tiepo. Nós vamos falar sobre crianças e pandemia. Quem não se interessa por esse assunto? Quem não está vivendo esse pequeno, grande drama, dependendo da pessoa? Então, eu tô. Todo mundo está enfrentando desafios em todas as áreas, mas esta área, crianças e pandemia, é algo muito, muito relevante e que vai ser discutido hoje às 18 horas aqui no meu Instagram. Pessoal, bom almoço para todos e até mais.